Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com vocês sobre o quê? Sobre Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre esse livro é o seguinte, é que existem duas versões deste livro. Este aqui, Memórias de Marta com H, né? Então é um livro que foi publicado na forma de folhetim lá pelos idos de 1888, eu sou muito ruim de número, não lembro direito, né? Eu só lembro que depois a Júlia Lopes de Almeida juntou esses capítulos no folhetim, né? E publicou em 1899 esta versão aqui em livro, né? Memórias de Marta, repito, com H. Aí, lá pela década de 1920, 1930, ela reconfigurou o livro, fez algumas mudancinhas e lança, né, o Memórias de Marta sem H. Tem muita diferença? Olha, há algumas diferenças interessantes. Por exemplo, no Memórias de Marta, com H, o pai da protagonista, ele se suicidou, morreu porque se suicidou. Já aqui no Memórias de Marta sem H, o pai da protagonista morre de febre amarela. Outra diferença, este livrinho aqui, Marta com H, tem 12 capítulos. E ele faz um arco narrativo, acho tão bonita essa expressão, arco narrativo, aprendi recentemente. Ele faz um arco narrativo que vai de uma morte a outra, quer dizer, começa com a morte do pai da Marta e termina com a morte da mãe da Marta. Já este aqui tem 13 capítulos, vai além da morte da mãe da Marta. O que acontece? O 13º capítulo é quando ela fala, a nossa protagonista, ela fala da filha dela, se não me engano, Cecília, né? E o livro é, de uma certa forma, dedicado a Cecília como uma lição. Ela quer passar alguns ensinamentos para a Cecília. Este não, a Marta não tem filho. E aí, professor, ferrou? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, que confusão. Calma. Leia direitinho o edital do seu vestibular, né? Ou se esse livro está sendo cobrado na sua escola, pergunte para sua professora qual das duas versões ela quer, né? Porque, por exemplo, para FUVEST 2026, 27 e 28, ela deixou muito claro, é o Memórias de Marta com H, tanto que ela coloca até a data, coloca o H ali, e a data de publicação desse livrinho aqui, esse é de 1899. Este é lá pela década, aquela viradinha de 1920 para 1930. Além disso, essas diferenças são apenas pontuais. Elas não mexem na estrutura básica do livro, elas não mexem na ideia que a autora quer passar para a gente. Bom, mas o que a gente precisa saber sobre esse livro, Memórias de Marta com H, Marta? Primeiro, o nome já diz tudo, Memórias. Ele é um livro de memórias. Portanto, se é um livro de memórias, ele é narrado em primeira pessoa. E o que quer dizer essa narração em primeira pessoa? Quem está contando a história é personagem, está dentro da história, vive essa história. E aqui nós temos algumas consequências, né? Então nós temos ganhos e prejuízos. Então veja, você tem uma narrativa que é contada em primeira pessoa, ela você está dentro da história, então ela é contada por alguém que está lá dentro da história, então ela é muito mais viva, você capta a emoção daquele momento. Só que ela acaba se tornando parcial, porque eu só vejo a perspectiva da personagem, eu não vejo a perspectiva das outras personagens. Então eu tenho uma visão parcial da realidade. Mas alguns escritores são bons, que é o caso de Júlia Lopes de Almeida, que o que acontece? Eles colocam na mão desse narrador personagem, desse narrador em primeira pessoa, que teoricamente ele é limitado, mas esses autores, eles colocam na mão desse narrador algumas informações que nem a própria personagem, nem o próprio narrador percebe, mas permitem para nós, leitores maduros, captar elementos da própria sociedade. E é isso que você precisa analisar nas entrelinhas, que tipo de sociedade o livro acaba mostrando que a própria personagem não percebe. Além disso, quem conta essa história é personagem principal, então nós chamamos isso de narrador personagem, porque tem, às vezes, um narrador que é personagem, mas não é a personagem principal, então ele vai falar do que outra personagem, seu conhecido, faz, né? Então você tem aí, nesse caso, o narrador testemunha, mas aqui é narrador personagem. Este narrador, ou esta narradora aqui, vai contar uma história e é a história dela, a história gira ao redor dela, então nós temos, repito, narrador personagem. E nesse ponto tem uma coisa super interessante que é o seguinte, como se trata de um livro de memórias, é um livro memorialista,
você tem corre esse risco de fazer uma confusãozinha. Quem conta a história, o nome já diz, é Marta. Então, a narradora é Marta, e ela vai falar de quem? Dela mesma. A personagem principal é Marta. Então, são a mesma entidade literária, vamos dizer, a mesma pessoa. Não são, tá? Porque, veja, esta Marta, se ela está escrevendo suas memórias, então ela está falando de fatos lá do passado. Tá? Aqui ela está com um pouco mais de 30 anos, quando ela começa a contar a sua vida. Então, o que acontece? Ela, com mais de 30 anos, no mínimo ela é mais experiente. Alguns mais velhos ficam mais maduros. Ela também fica madura, mas vamos dizer assim, com segurança, ela é mais experiente, mais madura, mais experiente, tá? E ela vai olhar de uma maneira crítica as besteiras que ela, criança, que ela, adolescente, fez. E muitas vezes ela vai perceber as birras, as ingratidões que ela fez com relação à sua mãe. E ela nos relata com um arrependimento, né? E veja, só alguém mais maduro ou mais experiente teria esse arrependimento. Veja, por exemplo, lembra quando Marta fica muito doente, né? E ela fica chorando, se eu não me engano, eu quero a boneca da Lucinda, a boneca da Lucinda. A Lucinda era uma coleguinha dela, mais abastada economicamente, e tinha uma boneca, Mademoiselle é o nome da boneca, uma boneca muito bonita. E aí, a mãe e filha são muito pobres, e ela não tem condições de comprar uma boneca igual a da Lucinda, né? E aí o que acontece? Ela até pensa, ela aventa a hipótese, falei bonito, hein? Nossa, que vocabulário esse professor tem. Então ela aventa a hipótese de pedir emprestada a boneca da Lucinda, mas a Lucinda tinha viajado. Então o que faz essa coitada dessa mãe? Ela vai trabalhar mais, ela já trabalha no limite, então vai trabalhar mais ainda para conseguir um dinheirinho, né? E para comprar uma boneca, mas não é uma boneca igual a da Lucinda, né? Então você lembra dessa cena? Ela entrega a boneca, né? A Marta, toda animada, ela abre o pacote e quando ela vê, não é a mesma boneca. É uma boneca mais simples, sei lá. Ela não gosta, ela fica frustrada. E a reação dela, assim que ela abre o pacote e vê aquilo... Eu não acredito não, Charlene. Eu não acredito não, Charlene, que você fez isso com a sua mãe. Veja, era uma boneca, não era uma coisa horrorosa como uma Labubu, uma Lafufu, sei lá, um Tribufu, mas era uma bonequinha simples e você fez isso com a mãe. Engraçado, a filha percebeu pouco depois, segundos depois da ingratidão, e o que ela fez? Ela pegou a boneca de volta e começou a brincar, mas já era tarde, né? Ficou clara a decepção, né? E, nossa, me dá uma raiva dessa marca, dessa ingratidão. Gente, eu tenho que confessar, eu tenho uma imaturidade literária. Eu pego ranço de personagem. Me dava uma raiva da menina Marta fazendo essas birras, essas ingratidões com uma mãe tão esforçada. Nossa! Aí você ia dizer, mas professor, é só uma personagem. Não tem jeito. Eu sou imaturo, fico com raiva, pego ranço dessa personagem. Mas vamos à história. Do que fala essa história? Ela começa, como eu disse, o arco narrativo desse livro vai de uma morte a outra. Então nós temos o quê? A gente fica sabendo da morte, né? A gente acompanha o funeral do pai da Ana Marta. A Marta bem petititinho, isso aqui, o quê? 2, 3, 4 anos, bem a tenra infância. Falo bonito, hein? A tenra infância. Mas por que esse homem morreu? Veja, quando ele se casa com a mãe de Marta, ele, né, passa por algumas dificuldades econômicas, porque o pai da Marta tinha vício em jogo, era viciado em jogo, e estava sempre em dívida, ele sempre estava ajudando o cara a sair das dívidas, mas enfim, o cara morre, então eles vão mais ou menos se equilibrando, e aí nasce a Marta. O pai da Marta fica então preocupado em conseguir dinheiro para o dote da menina. Você se lembra que dote é aquela quantia em dinheiro que a família da noiva transfere para o noivo por ocasião do casamento. Não é indenização não, pelo amor de Deus. É para o casamento, para as primeiras despesas do casamento. Então veja, uma menina pobre, né, como não tinha dote, era difícil arranjar casamento. Olha como era a sociedade naquela época, hein? Aí o que acontece? O pai então vai trabalhar como caixeiro viajante. O que é caixeiro viajante? Ele pega umas mercadorias das lojas da capital, né, e ele vai para o interior, para as cidades do interior, para vender essas mercadorias. A intenção dele é, graças a esse trabalho, juntar dinheiro para conseguir o dote, para que a pititica Marta, que tinha acabado de nascer, quando chegar na idade de casamento, conseguir o seu casamento, né? Já tem o seu dote. Mas o que acontece? Numa dessas viagens, ele foi assaltado, roubaram o dinheiro dele.
Só que começa a haver uma desconfiança de que ele estava em conluio, né? Ele era também responsável, estava de combinação, né, com esses bandidos. E ele, com medo, né, da desconfiança, com medo de ser preso, suicida-se. E aqui tem um ponto interessante que é muito comum nas obras da Júlia Lopes de Almeida. Por exemplo, você tem isso em A Falência, você tem isso no Correio da Roça e vai aparecer também na Memórias de Marta. Mas o que acontece? Nós temos uma crítica que a Júlia Lopes de Almeida faz à educação que a mulher recebe. Porque, veja, a mulher naquela época, no Brasil, né, ela recebia uma educação muito precária, então mal era alfabetizada, então quando ela sabia francês, aprendia a tocar piano, a cantar, na verdade era um dom que não era para ela desenvolver as suas capacidades, era para o lar. Então a maior parte das mulheres tinha uma educação voltada para o quê? Para a parte doméstica. A mulher, ela existe para cuidar da casa, para ser mãe, para ser esposa, para ser dona de casa. Era essa educação que ela recebia. Quando ela recebia a da burguesia, a alta burguesia, uma educação um pouco mais refinada, não era para ela. Nossa, ela fala francês, ela fala inglês, ela canta tão bem, ela toca tão bem o piano. Não, é para ela virar um troféu para o marido, né? Então nossa, hoje a gente está falando exatamente sobre isso, trade wife, traditional wife, e aquela que é um troféu. Então tinha isso naquela época. Então a educação não era para ela. Tá? Mas aqui nós temos alguém que é da classe média, classe remediada. Então veja, como a mulher não tinha uma educação adequada, é só para o lar, então essa educação não proporcionava para ela o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais, essa educação não proporcionava para ela o desenvolvimento de uma profissão que poderia garantir um salário bom para ela, uma autonomia financeira. A Júlia Lopes de Almeida defende muito isso, porque ela própria fez isso, ela, na própria vida dela, né? Então ela tem uma profissão, ela tem uma educação adequada para desenvolver uma profissão que garantisse uma autonomia financeira. Mas o que acontece é que a mãe da Marta, ela representa exatamente o que a Júlia quer que não exista mais na nossa sociedade. Como ela tem uma educação precária, ela só sabia cuidar das coisas, das prendas domésticas. Que na nossa sociedade machista, patriarcal, veja, olha como pensa a sociedade. Como esse negócio de cuidar de casa e as profissões que são extensão, que são muito parecidas com essa coisa de cuidar de casa, como é uma coisa que, aspas, naturalmente a mulher já faz, cozinhar, limpar, cuidar de criança, essas profissões não precisam ser tão bem remuneradas. Por que eu vou pagar mais para alguém fazer algo que já é natural dela, ela faz sem dificuldade? Por exemplo, ser cozinheira, ser faxineira, ser doméstica, ser professora, cuidar de creche, cuidar de criança. Então, essas profissões, aspas, naturais da mulher, que não, aspas, não exigiriam esforço para ela, elas não precisam ser tão bem remuneradas. Então, o que acontece com a dona Marta? Veja, perde o marido que sustentava aquela casa. E o que ela sabia fazer? Só essas atividades das prendas domésticas. Então, ela vai ganhar a vida passando roupa. Veja que é uma extensão de cuidar da casa. Então ela vai passar a roupa das outras pessoas, geralmente pessoas mais endinheiradas, e veja, mas é um serviço que paga mal. E ela vai se ver obrigada, ela e a filha, a morar num cortiço. Você sabe o que é cortiço, né? É uma habitação coletiva de baixa qualidade. Imagina, o grande exemplo é o cortiço de Aloysio Azevedo. Você nunca esqueça isso, que você tem mais de 500 moradores e um único banheiro para atender todo aquele povo. Então veja que os cortiços, que eram muito comuns no Rio de Janeiro nessa época do romance, finalzinho do século XIX, os cortiços eram lugares assim, e o cortiço de São Cristóvão, ali no bairro do Rio de Janeiro, era um lugar fedido, era um lugar imundo, era um lugar escuro, né? É um lugar infecto, insalubre, em que você tem o que suscetível a pegar doenças. Constantemente a Marta, tadinha, ela cresce magrinha, raquítica, muito fraca, ela está sempre caindo, né, se machucando, porque ela não aguenta a brincadeira das outras crianças que são mais brutalhonas. Ela não nasceu naquele meio, ela veio de um outro meio e pá! Caiu ali. Então ela é uma inadaptada, coitada. No livro inteiro ela vai ser uma inadaptada, uma gauche. Gauche, você se lembra, quer dizer, né? O que quer dizer? Quer dizer esquerdo, ou seja, um desajeitado. Ela fala muito dessa sua gaucherie, esse jeito desajeitado. Só para você ter uma ideia desse caráter sórdido do cortiço, você tem uma das vizinhas da Marta é a Ilhoa,
Ilhoa é o quê? É o feminino de Ilhéu. Ilhéu é habitante de ilha. Ilhoa é a habitante de uma ilha. Provavelmente ela é uma imigrante portuguesa. Portugal estava numa crise danada, muita pobreza lá no século XIX. E provavelmente essa ilhoa, dessas ilhas de Portugal, Madeira, Açores, então ela veio para o Brasil para melhorar, ela e o marido vieram para o Brasil para melhorar as condições de vida, mas não conseguiram melhorar. Então essa ilhoa é uma mulher bruta, estúpida, vive gritando com os filhos, gritando com o marido. Então a Marta fica chocada com esse jeito, porque ela é tão delicadinha, ela é tão má, e ela vê essa estupidez. E um dos filhos dessa ilhoa, o Maneco, o menino que tem uns 9 anos, se não me falha a memória, ele já é alcoólatra, porque o dono de uma vendinha lá perto, o seu Joaquim, ele se divertia embebedando esse menino. Então o menino de 9 anos já está subnutrido, já está doente e desenvolve a dependência química do álcool. Que coisa sórdida, que coisa baixa. Baixa! Vai quer falar de novo? De baixa! Que é isso? Que coisa baixa, que coisa sórdida acontece nesse cortiço. E ali você vai colecionando casos de coisa baixa, né? Por exemplo, tem 2 amigos italianos, estão trabalhando, um deles está juntando dinheirinho para trazer a sua noiva da Itália aqui para o Brasil, só que o outro amigo, mais malandro, né? O mais vagabundo, o que ele faz? À noite, enfia um compasso no peito do amigo e rouba o dinheiro. Olha aqui. De baixa! Vai quer falar de novo? De baixa! Que é isso? Mas desta infância no cortiço, a Marta guarda 2 lembranças extremamente marcantes. Uma delas, tadinha, né? A mãe da Marta, ela saía para entregar o seu serviço, lembra que ela vivia de passar roupa para as pessoas. E aí deixava a Marta justo na casa dessa ilhoa. E ela via os gritos, a forma estúpida. E um dia, tadinha da Marta, o que ela comia, né, de almoço? Era um café com leite bem ralo e um pão, né, um pão dormido. E uma das filhas dessa ilhoa percebe isso e dá um pouquinho de comida para a tadinha da Marta. Quando a mãe, a ilhoa, chega, percebe que a menina está comendo a nossa comida, né? E começa a bater na frente da Marta, coitada, ela fica que nem um pinto. Chocada, porque bate na frente e a menina fala, mas eu tirei da minha parte, mãe, eu tirei do meu quinhão. Mas a mãe falava, não, mas é para você aprender a não mexer na comida sem a minha autorização. E a Marta fica extremamente chocada com isso. Ela acaba depois contando pra mãe, né, por que ela estava assim tão mal, né, porque ela presenciou uma cena horrorosa, e a mãe decide, olha, então você nunca mais vai ficar com essa ilhoa, quando eu sair para entregar os meus serviços, eu levo você. E num dia, ela leva a Marta, né, vai para casa de uma cliente, um pouco mais abastada economicamente, e lá que a Marta conhece uma outra menininha da idade dela, que é a Lucinda. E a Lucinda começa a mostrar sua boneca, né, a Mademoiselle, bem refinada, com roupas de cetim, de seda, começa a mostrar seus dotes ao piano, suas joias. E há um momento marcante em que a Lucinda, ela se coloca na frente de um espelho, que vai do teto ao chão, né, que tinha na sala, em frente ao espelho, ela do lado da Marta. E ela, né, começa a fazer a comparação, faz esse contraste, ela vê a Lucinda toda bonita, toda bem vestida, bem penteada, e ela todo uns mulambo, né? Toda mulambenta, esculhambada, aquela roupa, ela só tinha aquela roupa, né? Uma roupa toda destruída, tadinha. E a Marta, ali que ela ganha consciência da desigualdade social. É aí que também aparece uma humilhação que as mulheres da casa doam, né? A mãe da Lucinda doa para a Marta um vestidinho vermelho, que o pai não tinha gostado, não ficou tão bem. A Lucinda, veja, a Marta se sente humilhada, então eles colocam um vestido em cima da roupa sujinha dela, puxa de cá, puxa de lá, então ela se sente como um boneco, uma coisa, né? E a Lucinda fala, parece um macaquinho. Mas, graças a essa humilhação, né, dela ganhar uma roupa, até pergunta, mas por que sua filha não vai na escola? Já não está na idade? Ah, mas é que ela não tem roupa, diz a mãe da Marta. Ela não tem roupa para ir, mas agora, com as roupas que vocês doaram, agora ela vai poder ir para a escola. Então você tem, por um lado, esta humilhação foi horrível para Marta, mas permitiu para ela o quê? Um grande passo na narrativa. Aliás, um grande salto, mais do que um passo, vai permitir para ela ir à escola.
Porque é um grande passo. De imediato, permitiu mais liberdade, uma qualidade de vida melhor para Marta, porque ela sai daquele cortiço, existe esse contraste no livro, né? Nesse cortiço claustrofóbico, escuro, sujo, ela se sente presa, né? E emparedada. Aí quando ela vai para a escola, é o espaço da luz, é um espaço bonito, é um espaço arejado, é um espaço da liberdade. E muitos estudiosos falam que a ida para a escola vai permitir para Marta uma ascensão. Eu prefiro melhorar essa definição, porque veja, ascensão significa ela estava na classe baixa e ela sobe de nível social. Na verdade, o que acontece? Eu vou chamar mais de resgate, porque ela pertencia a uma classe, digamos, remediada, né? Ela cai. E graças ao estudo, veja, ela vai se dedicar aos estudos e o pessoal fica até admirado. Nossa, mas essa menina é tão quietinha, tão sonsinha, quando vem os exames finais, ela desponta nas notas, ela se dedica aos estudos. E graças aos estudos, veja, ela que era da classe remediada, cai de nível social, né? Ela vai morar no cortiço e agora, graças aos estudos, veja, é a oportunidade dela subir na vida, ou seja, ascensão não deixa de ser, mas mais do que isso aqui é uma ascensão, mais do que ascensão é um resgate. Mas professor, me conta, como é que foi essa ascensão? Veja, ela vai ver ela vai descobrir que existe essa possibilidade e ela vai alcançar isso, né, no decorrer da narrativa, do que de primeiro ganhar um saláriozinho como assistente de professora e depois, adjunta, como se falava naquela época, e depois ganhar um salário melhor assumindo uma cadeira, quer dizer, se tornando de fato uma professora. É uma ascensão social. Então ela já imagina, vou tirar a minha mãe desta vida, vou ficar passando roupa desde antes do sol nascer, de madrugadinha, até a alta noite, passando roupa o tempo todo, né? E vai melhorar a qualidade de vida, vamos sair deste cortiço. Mas falando assim, até dá a impressão que nesses 12 capítulos a história foi extremamente facinha. Não foi. Não foi. Então a história ela vai ter alguns obstáculos, alguns problemas, algumas intempéries. Fala chique, hein? Por exemplo, a mãe de Marta, ela fica doente. Mas ela não para de trabalhar sustentando essa menina. É engraçado que ela tem sempre a sua preocupação desde a infância de proteger, de mimar, colocar numa redoma a Marta, né? Então ela acaba adoecendo por causa disso, cada vez mais doente, mas não para de trabalhar porque ela escolhe em Marta o seu refrigério, quer dizer, Marta vai ser a única coisa boa que ela tem na sua vida, então ela se dedica totalmente a essa menina. Além disso, quando vem o período de férias, o que significa? A Marta não vai mais para a escola. Engraçado, enquanto as outras coleguinhas de sala ficam super animadas, é férias, vou viajar, né? É uma coisa super legal, vou me divertir. Não, a Marta nas férias, ela fica circunscrita, fica fechada, volta ao cortiço e ela sempre fica muito doente nas férias, porque ela se sente muito mal no cortiço. Daí me faz lembrar uma coisa que é interessante, né? Esse livro toca nesse aspecto no determinismo, né? Que é típico do naturalismo. Porque veja, eu sou produto do meio. Se o meio é infecto, imundo, então é óbvio que eu vou ter o quê? Eu vou desenvolver doença, eu vou ficar muito mal. Eu sou produto do meio. Lembra? Isso é determinismo do naturalismo. Então a Júlia Lopes de Almeida faz esse livro, um livro que é o quê? Que tem traços do naturalismo. Veja, no cortiço, num ambiente sórdido, é lógico que as pessoas vão desenvolver um caráter sórdido. Agora, na escola da Dona Ana, que é o nome da professora da Marta, né? Na escola da Dona Ana, o ambiente é outro, é luz, então as pessoas têm um outro comportamento. Então tem uma Marta no cortiço, uma Marta na escola. Então é o determinismo. Agora, como a linguagem dela é muito refinada, né, da Júlia Lopes de Almeida, eu diria que ela lembra também o realismo. Então você tem um livro que tem traços do realismo e naturalismo. Mas como é uma obra que está preocupada em falar da realidade brasileira e contribuir para melhorar essa realidade brasileira, então ela lembra, apesar de ser 1899, antes do pré-modernismo, mas ela lembra alguma coisa do pré-modernismo. Então ela teria traços dessas escolas literárias, mas é bobagem você se preocupar com a qual escola literária pertence esse livro, porque os livros são muito mais do que meros encaixes em escolas literárias. Mas voltemos aos percalços. Oh, bonita essa palavra. Os percalços da coitada da Marta. O que ela mais sofre?
A Marta, ela tá crescendo, tá se tornando adolescente, né? E você tem aquela coisa da lavagem cerebral que a gente recebe do Michel Montaigne, que falava muito disso, né? Se nós não ouvíssemos tanto falar em amor, de apaixonar-se, de paixão, com certeza a gente não se apaixonaria tanto. Mas é música, é filme, é história em quadrinhos, é romance, é novela. Pra todo lado você fala, ai, eu só vou ser feliz quando encontrar um grande amor na minha vida. Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar. E aí veja o que acontece. A Marta tá crescendo, tá se tornando adolescente e ela tá se sentindo sozinha. Ela não tem ninguém, porque ela se diz uma mulher sem atrativos, uma menina sem atrativos. E o que vai acontecer? Ela vai ficar cada vez mais triste, isso vai detonar nela, vai ativar nela constantes crises nervosas, que a medicina daquela época chamava de histeria. O que seria essa histeria? Essa situação da mulher que não encontra... Como é que eu falo, meu Deus do céu? Porque deve ter gente inocente aí, né? Vamos lá. Hister quer dizer útero, né? Então histeria seria a doença da falta do uso do útero. Parece que eu estou viajando, mas não. Quando a Marta tem suas primeiras crises nervosas e a mãe leva ao médico, o médico fala, essa menina precisa casar. Né? Porque era o que a medicina naquela época dizia. Ela precisa casar, quer dizer, ao se casar, ao usar o útero, depois você pesquisa sabe, essa história da histeria, você vai ver como os médicos usavam certos... né, tratamentos nada convencionais para sossegar, acalmar a menina. Aí quando o médico percebe que pela cara da mãe casar-se, parece que vai ser difícil, então ela fala, ela precisa se distrair, precisa passear, né, sabe, arejar a cabeça, e vem mais carga para cima da dona Marta. Então a dona Marta vai ter que trabalhar mais para juntar dinheiro, para possibilitar para a filha não só passear, né, porque passeio custa dinheiro, não só passear, mas roupa para passear. Nunca esqueça o episódio em que a mãe da Marta consegue falar com a professora da Marta, dona Ana, e fala dessa situação, ela precisa se distrair, ela precisa, sabe, buscar alguma diversão. E a mãe a professora, ela consegue o quê? Convida a Marta para uma festa. Né, que é aniversário, acho que é do sogro dela, não lembro exatamente, mas a Marta vai pra festa, então todo o esforço pra mãe arranjar um vestidinho bonitinho, bem simplesinho, bonitinho, só que a Marta se sente, de novo, gaucherie, a deslocada, não faço parte desse meio, gente tão refinada, gente que sabe falar, gente que sabe dançar, gente que sabe se portar, né, é engraçado, ela prometeu pra mãe que ia ficar até às 11 da noite. Só que 1 da manhã que ela se lembra a mãe e desce lá no saguão, a mãe toda humilde, esperando pacientemente a filha. 11, meia-noite, nossa, olha, nossa senhora, ela ficou esse tempo todo esperando a menina, mas o que interessa é que a menina se divertiu. E como era o pensamento daquela época, por meio do baile, a mocinha conhecia algum rapaz, né, e arranjava casamento. Mas... no caso de Marta, isso não foi possível. Tô lembrando agora um episódio interessante que é o seguinte. A Marta, ela estava na escola e ela percebeu um rapaz que não parava de olhar para ela. Isso, é que vai despertar nela essa coisa, olha, tô sendo desejada. Ai, que delícia! E as colegas, né, sabe como são colegas, né, de escola, né, tirando essa, olha, não para de olhar pra você, não para de olhar pra você. E aí o cara não para de olhar, o que acontece? A Marta tá esperando a professora sair, porque a professora ia levá-la até a casinha dela, né, até a casa da Marta, no cortiço. E aí, quando ela sai, o rapaz vai atrás, e ela fica toda... né, eu tô sendo desejada. Aí eles entram no bonde, né, a Marta e a dona Ana entram no bonde, e o rapaz também entra no bonde. Ele tá me seguindo, olha que interessante. Hoje eu ficaria preocupado, né? Veja, o cara tá me seguindo, só falta me stalkear. Mas não, ela fica toda encantada. Aí quando está chegando o ponto dela, é que ela se preocupa. Peraí, se ele for atrás de mim, ele vai perceber que eu moro num cortiço. E ela já começa a murchar, porque ela fica super preocupada. E dito e feito, as duas descem, né? O cara também desce e ela já não quer nem mais olhar para os lados. E ela entra super envergonhada no cortiço e a última coisa que ela lembra dessa cena é o quê? Ela ouve os passos do cara passando em frente ao portão do cortiço, quer dizer, acabou a grande chance de amor. Porque o cara descobriu que eu moro num cortiço. Agora, se esse romance fosse romântico, o que aconteceria? Para o romantismo, não existe obstáculo para o amor. Eles
passariam por cima dessa diferença social. Né? Mas é um livro realista. Então esse episódio vai fazer com que a Marta tome uma decisão. Lembra quando ela consegue... Ela tinha acabado de ganhar um saláriozinho como assistente, como adjunta, e ela pensa em sair do cortiço. O problema é que ela vai procurar uma casa perto da escola e o aluguel dessa casa que ela encontra bonitinha absorveria todo o ordenado dela, todo o saláriozinho dela, então ela acaba desistindo. Mas, depois dessa cena, da vergonha que ela passou por morar no cortiço, ela aceita esse sacrifício, então vai alugar aquela casa mais perto da escola. E aqui tem uma coisa super interessante, né, que vai falar do processo de urbanização desorganizada e injusta, que você tem até uma injustiça geográfica, né, de moradia no Brasil. Ou você mora perto do local de trabalho, que é mais confortável, você garante mais qualidade de vida. Entretanto, isso vai ter um custo econômico altíssimo, você vai pagar um aluguel caro, você vai comprar um imóvel caro. Ou você vai morar num lugar que não te sufoque economicamente, mas isso faz com que você ou more perto do trabalho, mas em péssimas condições, ou more na periferia, bem longe, e gaste um tempo enorme para chegar no seu local de trabalho. Olha, questão interessante para geografia, para interdisciplinaridade. Outra coisa que eu quero lembrar, que reforça esse lado realista do livro, é que é o seguinte, muito tempo depois, a Marta começa a desconfiar. Veja, eu sempre fui uma menina sem atrativos. Será que ele realmente estava interessado em mim? Ou ele estava interessado, era na minha professora? Ah, com certeza era nela. Então que Marta tem um prêmio, digamos assim, uma coisa muito boa, que é o quê? Ela vai passar as férias na companhia de sua professora no campo, numa região, se não me falha a memória, Palmeiras, no interior do Rio de Janeiro. Então ela vai, imagina, passar um mês no interior, em contato com a natureza. E a Júlia Lopes de Almeida sempre gostava dessa coisa de plantas, de vegetação, e você vai ver sempre essa descrição super detalhada, super encantada da vegetação que Marta faz. Porque é o jeito da Júlia Lopes de Almeida, ela adora jardinagem, ela adora planta. Mas enfim, então ela vai acompanhar a sua professora, veja, o marido dela, que é um funcionário público, muito bem relacionado, tem um bom padrão de vida, então ele consegue o quê? Alugar um chalezinho. Na verdade, é alguém que aluga esse chalé e leva o marido de Dona Ana. Dona Ana vai com o marido e aproveita e leva a Marta. Né? Então, o que acontece? Então, ela tem um momento super agradável de contato com a natureza. Ela está o homem como produto do meio em um outro ambiente, super arejado, ela fica feliz. É aí então que ela conhece o primo da professora, que é Luiz, um homem muito bonito. E além de bonito, nós que estamos de fora da história percebemos que ele é superficial, ele é fútil, ele é bobo, né? Então tem muito boy magia que é assim. Então Luiz é esse boy magia que encanta a Marta. E ele, quando viu a Marta, né, ele gosta de mulher, ele é galanteador, ele começa a tratar bem a Marta, e aí sempre, a partir de agora, todos os dias, ele vai até o chalé da prima, da professora, passeiam pelo campo, ele fala coisas bonitas, escreve coisas bonitas para Marta. Então Marta finalmente ela desabrocha para o amor. Ela se sente desejada, ela se sente amada. É o momento mais feliz da vida da Marta. É o momento em que ela descobre o amor. Esse é um tema caro, por exemplo, o romantismo, que chega até os dias de hoje, né? Então essa coisa de sou uma mulher, preciso ser amada. Menos, tá bom, menos. No entanto, o que acontece? Num desses passeios, e olha que interessante, uma característica romântica que aparece uma tempestade, vai cair uma chuva danada, né? E num desses passeios, olha, tempestade, coisa ruim vem vindo aí, né? Num desses passeios, eles vão ficar se proteger da chuva numa casa bem simples, acho que de um lenhador, acho que de um lenheiro que tinha ali. E aí o que acontece? Aparece para também se proteger da chuva, ali naquele chalezinho, naquele casebrezinho, melhor dizendo, a filha de um estadunidense. Então o cara dos Estados Unidos veio passar um tempinho lá também em Palmeiras e ele tinha dificuldade de locomoção, deficiente físico, né? E aí o que acontece? Ela tá lá bonita, com aquele cabelo ruivo e veja, o cara tá ficando com a mina e não tira os olhos, até
a professora dá bronca, mas é uma coisa tão automática dele que ele está do lado da Marta e não tira os olhos da filha desse estadunidense. Aí o que acontece? A Marta, né, começa a experimentar o ciúme. Sabe o que é pior? Ele não aparece mais no dia seguinte. Veja o que é narração em primeira pessoa, né? A menina Marta, ela não vê algumas coisas que nós, leitores maduros, vemos. Esse cara, ele é um embuste, um boy lixo. Embuste, boy lixo. Porque, veja, ele tava ficando com a Marta, tava encantando a Marta, tava encantado com a Marta e pá, automaticamente some. A coitadinha tão ingênua pensa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele passou mal? Quando você vê que a professora nem liga, ela entende o comportamento do primo, né? Aí o que acontece? O cara que tinha alugado a casa, aquele chalezinho, em que estavam o marido da dona Ana, a dona Ana e a Marta, o que acontece? A mãe desse cara teve uma doença, acho que uma congestão cerebral, tá passando mal, então ele teve que antecipar o retorno das férias. E por isso, como ele não ia ficar mais naquela casa, então todos vão ter que ir embora. Isso fica marcado para o final da manhã do dia seguinte. Então a Marta, ela vai passear na manhãzinha seguinte, né, bem de manhãzinha, ela vai passear pelo campo para ver aquela coisa típica de Júlia Lopes de Almeida, ver a natureza, as plantas, dá para se despedir no ambiente, mas lá no fundinho ela estava querendo o quê? Ela estava querendo ver se conseguia encontrar o Luiz. E não é que ela encontra o safado, o embuste, o boy lixo. Embuste, boy lixo. Credo, professor, que tanta raiva. Porque, veja, bom, talvez seja culpa minha, né? Eu, taurino, ascendente em câncer, lua em câncer, sou muito meloso, muito emotivo. Porque, veja, o que me tocou, a menina tava ficando com esse... Não é que tava ficando, é para os padrões daquela época tava ficando. Ela tava todos os dias passeando, batendo papo, conversando com o Luiz. E esperando, ela tava naquela expectativa de que saísse da boca dele aquela frase linda. Eu te amo. Olha que fofo. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. E não ouviu. Então ela tinha uma última esperança daquela manhã ver o sujeito falar finalmente essa frase. Mas ela encontra no meio da vegetação ele, o Luiz, com a norte-americana. E ela flagra este diálogo. Ele fala para ela, do you love me? Né? Você realmente, do you love me? Quer dizer, você me ama? E ela diz, oh, yes, yes, with all my heart. Veja, oh, sim, sim. Ele pergunta, você me ama? E ela, toda dengosa, oh, sim, 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 com todo o meu coração. E ela, com um parco conhecimento de inglês que ela tinha, que fez no FISC, né? Então, veja, no CNA, né? E aí, o que acontece? Ah, louca. Ela entendeu o que aconteceu. E aí você tem a queda sentimental de Marta, tadinha. Agora você me diz, eu tenho ou não tenho razão? Esse cara é um embuste, boy lixo. Ainda bem que esse tipo de homem não existe mais. A louca! Extremamente decepcionado, então o que acontece com a Marta? Ela resolve se entregar aos estudos. Aí é que ela se destaca mais na sua carreira profissional. Mas tem uma ironia, aliás, são duas grandes ironias que esse livro tem. A primeira eu já havia falado, né? O pai da Marta, veja, de uma certa forma suicidou-se, a morte dele foi por causa dela. Né? Veja, o pai estava tentando juntar dinheiro para conseguir o dote dela e virou caixeiro viajante. E, bom, isso você já sabe. A segunda ironia vem agora. A Marta, super encantada com as férias, na verdade encantada com o Luiz, apaixonada pelo Luiz, ela escrevia várias cartas para a mãe. E essas cartas cheias de alegria, são cartas muito bonitas. Porque imagina, quando você está amando, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Você imagina as cartas apaixonadas que ela escrevia, o estilo que ela despejou nessas cartas. E a mãe da Marta lia essas cartas para um cliente dela. Aliás, esse cliente ajudou muito. Veja, como é que a Marta vai passar alguns dias no interior? Então ele empresta algum dinheiro para a mãe da Marta, para ela comprar um sapato para a menina, para comprar um ou outro vestido, conseguir reformar outro vestido. Então ele empresta, adianta, porque a Marta passava a roupa para esse sujeito, né, o Miranda,
E aí ele era solicitador, quer dizer, assistente de advogado, se não me falha a memória. Então ela lê essas cartas pro Miranda e ele fica encantado, mais do que encantado, ele se apaixonou pela menina. Olha que ironia. Então ela, a Marta, apaixonada pelo Luiz, escreve cartas apaixonantes e essas cartas acabam fazendo com que o Miranda se apaixone pela Marta. Entendeu a ironia? Mas aí o que acontece? Este Miranda, apaixonado pela Marta, ele pede para a mãe da Marta, pede a mão da menina em casamento. Só que ela recusa, porque primeiro ele era muito mais velho, ele era gordinho, barrigudinho, né? Ele era careca, não tinha o repertório cultural dela, ele não falava, não dominava a norma culta, então tinha vários desvios da norma culta. Gente, nada contra isso, tá? Mas o que é? Nada contra esse perfil, mas na cabeça de Marta não correspondia à ideia que ela queria do homem com que ela iria se casar, aquele que ia ser o seu companheiro. Ela queria um príncipe encantado, um homem lindo, bonito, maravilhoso, forte, sarado, musculoso, um Cauã Raymond? Não, um Luiz. Então a Marta, levando isso tudo em consideração, recusa o pedido do Miranda. Primeiro porque ela faz questão, porque a mãe reclama, mas é um bom partido, é um homem maravilhoso, tem um bom padrão de vida. E ela diz, olha, eu não preciso do dinheiro dele, ela já tem uma autonomia financeira. Entretanto, apesar da Marta ter uma autonomia financeira, a mãe insiste, faz até uma chantagem emocional, ela apelou mesmo, que ela lembra, olha, a reputação de uma mulher solteira é horrível, então será que eu não vou conseguir dormir, ou melhor, eu não vou conseguir morrer em paz, vendo que minha filha vai estar exposta a ser mal falada, a solteirona, a fracassada, e a menina com tanta pressão, ai, minha mãe, sabe aquela coisa, fez tudo por mim, me sustentou. Tá bom, mãe, eu me caso com o Miranda. Mas olha as coincidências interessantes. Bem que em literatura nada é coincidência. A Marta ela vai prestar um concurso para assumir uma cadeira de professor. Vai ganhar mais, vai ser não mais adjunta, assistente, mas professora. Quem é que passa as informações desse concurso? Quem é que passa a notícia desse concurso? O Miranda. Veja como ele é dedicado, extremamente dedicado a Marta. Ela vai prestar esse concurso, veja, a mãe não a acompanha porque ela fica super nervosa, minha filha, nossa, ela fica super nervosa. Quem acompanha? O Miranda. E quem vê o resultado desse concurso? O Miranda. Veja como ele é extremamente dedicado a Marta. Outra coincidência, o resultado deste concurso sai justamente no mesmo dia em que o Luiz se casa. Não com a norte-americana, mas com a sobrinha da professora. E a Marta fica até com aquele gosto de vingança, feliz com a vingança, pelo menos não casou com a outra que me tirou esse homem lindo, bonito, maravilhoso. Então casou-se com a... E ela percebe, olha, dentro da gaucherie que ela enxerga nela, olha, a menina era mais condizente com o Luiz. Os dois são do mesmo nível social, do mesmo grupo social, então ela aceita com muita dor este casamento. Então, no final, Marta se casa com Miranda, melhora substancialmente a sua qualidade de vida, porque ela já tem um bom salário, o Miranda também já tem um bom salário. Os dois, então, casados, chamam a mãe da Marta para morar com eles, mas ela fica pouquíssimos dias convivendo com eles, porque aí, sabe, aquela coisa do agora ela não precisa mais se esforçar, agora não precisa mais se matar para garantir o sustento da filha, então o corpo dela baixa a guarda e ela fica doente, descobre-se que ela tem uma lesão terrível no coração e não se sabe, os médicos não entendem como ela conseguiu viver esse tempo todo, era um milagre. Poucos dias depois, a mãe de Marta morre. Mas o que mais você precisa saber sobre esse livro? Porque alguns vestibulares, como a própria FUVEST, a história não interessa tanto, né? Mas o que interessa é o que essa história revela. Então, o primeiro ponto que eu queria que você tivesse em mente era o seguinte: o nome Marta. Aí você tem a Marta, Memórias de Marta, é a protagonista, essa mocinha que está contando a história, pouco depois dos 30, mas a Marta também é o nome da mãe dela. Então você tem a Dona Marta, que é a mãe da Marta. Mas por que essa coincidência de nomes? Eu acho que isso simboliza o seguinte: cada uma das Martas representa um ideal.
A primeira, a Dona Marta, é um ideal de mulher que a Júlia Lopes de Almeida quer que seja afastado. A mulher que tem uma formação educacional muito pobre, muito ruim, que não garante uma autonomia financeira. Então, a morte dela simboliza isso. Isso deve ser deixado para trás. E a outra, a Marta, a menina, que tem uma educação profissional, uma educação que permite a ela a autonomia financeira, essa é que deve sobreviver, essa é que deve passar para frente. Então veja, para os padrões daquela época, isso era um avanço surpreendente. Ela defendendo, Júlia Lopes de Almeida, defendendo uma educação de qualidade à mulher, de maneira que ela tenha o quê? Uma autonomia financeira, em que ela se torne não submissa ao homem, nem superior ao homem, mas companheira, divide as despesas de casa com o homem. Então isso é um avanço. No entanto, veja, a mulher não pode ficar sozinha, a mulher não é nada sem casamento. Então isso também é um retrocesso. Então o livro tem um avanço e um retrocesso. Isso faz lembrar o quê? Uma coisa que as feministas têm falado sobre Júlia Lopes de Almeida, que ela representa o quê? Um feminismo possível. Então era um feminismo que era possível para aquela época. Se eu entrasse com um feminismo extremamente radical para os padrões de 1899, o livro não teria aceitação no público e não conseguiria passar suas ideias. Então você vai ter aquilo que é o possível para aquele momento, para o livro ter sucesso, obter sucesso na transmissão de suas ideias. Além disso, eu quero que você preste atenção nesse ambiente do cortiço, que lembra uma coisa do determinismo, que a gente já comentou. É o meio determinando, influenciando, comandando o comportamento humano. Então, os casos de sordidez que vão aparecendo aí, porque isso é fruto desse ambiente, ou do ambiente biologicamente falando, que só é muito sujo, imundo, que vai infecto, é inóspito, é insalubre, achei a palavra, insalubre, e vai provocar o quê? Essa insalubridade moral. Tá? Mas eu também posso pensar no aspecto social. Você tem ali personagens que são massacradas pela pobreza, são vítimas da injustiça social, da desigualdade social. Então é natural, na lógica naturalista, então é natural que elas desenvolvam aspectos sórdidos, né? Falhas terríveis de personalidade. Mas eu também queria que você prestasse atenção nas mulheres que conviveram com a Marta no decorrer dessa narrativa, porque elas vão representar o quê? A maneira como Júlia Lopes de Almeida enxergava as múltiplas facetas da condição feminina. Então nós já tivemos a própria Marta, né? Tivemos a Dona Marta e podemos lembrar, por exemplo, da Matilde, a primeira coleguinha de escola da Marta. Lembra que ela era afrodescendente e ela não conseguia sair do segundo livro de leitura. Ela tinha uma dificuldade de aprendizagem. E você também vai lembrar que há um momento em que acusam a menina de furtar objetos. Acham até alguns objetos das coleguinhas na mochila dela, mas para mim isso não é prova nenhuma. Alguém poderia ter colocado, plantado aquela prova. Mas a partir dali, a coitadinha da menina passa a ser discriminada, né, pela escola. A reação natural dela ao ser discriminada é se tornar violenta e é expulsa. E não se tem mais notícia da Matilde. Então ela poderia representar o quê? Se Marta ela consegue subir na vida, ter ascensão graças à educação, para os afrodescendentes isso é muito mais difícil. Os afrodescendentes, que é o caso da Matilde, eles encontram muito mais obstáculos em sua ascensão social, mesmo que seja por meio da educação. A outra figura feminina é Clara Silvestre, que é a segunda amiguinha que a Marta faz na escola. Uma menina super vaidosa, sempre se enfeitando com pó de arroz com pompom, com figurinha, com perfumezinho. É uma menina que adora luxo. Muitos anos depois, a Marta, já na fase adulta, né, vai encontrar a Clara Silvestre prostituta. E aqui tem um espelho, né, interessante, o espelho, tem sempre essa coisa do confronto. O espelho, você tem duas imagens, duas pessoas que se confrontam e uma vai ajudar a explicar a outra, principalmente a figura da Marta. Então eu tenho um confronto, uma forma de espelho, em que há uma inveja mútua. A Marta olha para a Clara Silvestre e fica com inveja do luxo da Clara Silvestre. Então é uma menina que é perfumada, tem um cabelo tingido, ela usa roupas chamativas, tem liberdade, ela pensa o luxo da Clara Silvestre. E a Clara Silvestre, ao olhar para a Marta, ela sente também inveja, porque ela percebe que a Marta cresceu, né, se virou.
tá? Tem uma certa autonomia e não precisou se prostituir para isso. Então não esquece essa inveja mútua em oposição da Clara Silvestre e da Marta. A outra mulher que me chama a atenção é a Ilhoa, né? O engraçado, né? Eu tava falando para vocês que eu tenho uma imaturidade que muitas vezes eu pegava ranço da Marta, menina, mas eu não tinha ranço da Ilhoa. Ela tratava seus filhos com violência, gritava, batia, ela sempre brigava com o marido, mas não sei, eu percebia nela que essa bruteza, essa brutalidade dela era uma máscara. Era uma máscara não, um escudo. Porque era uma mulher super massacrada socialmente e aquilo era um escudo para conseguir sobreviver nessa sociedade massacrante. Tanto é que, veja, você lembra um episódio que ela recebe de uma patroa uma caixa de biscoitos e ela não compra ela. Ela leva para casa e vai dividir com os filhos isso. Tanto que ela chama, dona Marta, chama sua filha aí. E ela também vai distribuir esses biscoitos. Olha que mulher tão... Não. Ela tem um lado carinhoso, um lado afetivo. Ela vai distribuir esses biscoitos pra Marta. E aí ela, cadê Maneco? Cadê Maneco? Aí a Carolina fala, tá vindo, mãe. Acho que foi a Carolina ou a Rita. Bom, tá vindo. E aí quando o Maneco, veja, tem esse momento tão carinhoso, né, de distribuir essa divisão de biscoitos, mas quando o Maneco chega bêbado, a mãe fica tão decepcionada com o filho e bate no menino. E ela fala, preferia que você chegasse aqui morto a chegar aqui nessa situação. Capítulos depois, o que acontece? O Maneco morre. E você vê a dor dessa mãe, né? É uma dor silenciosa, depois ela chora demais. A dor dessa mãe é ao perder o filho. Então é uma mulher extremamente humana, ela tem um caráter complexo. Então essa raiva é o que ele preferia que você entrasse aqui morto. É da boca para fora. Mas isso torna a Ilhoa uma personagem extremamente rica. Para mim, eu acho que é a personagem mais tocante do livro. Temos também a Carolina, que é a filha mais velha da Ilhoa, que a Marta chama de, acho que é Flor do Pântano. Quer dizer, no meio daquela coisa imunda, sórdida do cortiço, tem a Carolina, que é uma menina tão bondosa, ela é sempre bondosa para tudo e para todos. É muito comum nas classes baixas a filha mais velha, a mãe precisa trabalhar, então é a filha mais velha que assume todas as responsabilidades do lar. Então a menina está sempre trabalhando, sabe? Ela parece que não tem nem tempo de levantar a cabeça e olhar para a situação dela. Ela acaba se alienando dessa situação. Nem para ela própria ela volta os seus olhos, porque ela começa a desenvolver no meio da narrativa um inchaço nas pernas e ela nem liga, e só piora isso. Não há de ser nada, ela fala, não há de ser nada e vai piorando. Ela cresce e casa-se com um sujeito que a submete à violência doméstica. Outra que vai ser sujeita à violência doméstica é a irmã mais nova, né, que é a Rita. Então a Rita, ela chegou até a frequentar um ano a escola com a Marta, mas não foi em frente. Depois ela cresce e acaba se casando com um homem que também expõe a menina à violência doméstica. Então, você percebe essa coisa do... Não é simplesmente um mindset, você, por meio do pensamento, que melhora a sua situação. Olha as condições sociais em que essas duas se encontram. E por fim, nós temos a dona Ana, ou dona Anitta, né, que é a professora e mentora, a resgatadora de Marta em todo esse processo de ascensão social graças à educação. E tem outras personagens, mas eu deixo para você comentar sobre elas aqui embaixo, nos comentários. Quero que você fale, olha, e o Joaquim, e aquela mulher que vivia bêbada, que lavava roupa, e o Negrumina que aparece. Não. Quero que você contribua com seus comentários aqui embaixo. Tá? Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais. Conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sabendo de nossas novidades. Um beijo, sabor jardim, que era a paixão de Júlia Lopes de Almeida, e até o nosso próximo encontro.